E aí, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da série onde eu te ajudo a criar a sua própria overlay. E para você ter acesso ao conteúdo completo é só você ir na descrição e clicar na playlist. Então, bora para mais um, vamos lá? E antes de começar, queria contar que quem é membro do canal tem acesso exclusivo a uma área premium no meu Discord. Lá você vai poder tirar dúvidas e ter suas criações analisadas por mim. E além de conteúdo que eu vou soltar também somente lá. O link do servidor do Discord tá na descrição do vídeo. E antes de voltar de fato aqui pro After Effects, queria agradecer você que tá participando, tá assistindo aí, espero que esteja ajudando você. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? E assim como eu falei no vídeo anterior, eu prefiro criar direto no After Effects. Até porque a gente tem ferramentas que nos permitem fazer a criação diretamente aqui do After Effects. E é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero ensinar para vocês conseguirem já desenvolver as suas criações diretamente dentro do software. Então eu vou usar essa nossa bordinha apenas como um guia, tá? Eu vou voltar aqui na nossa aba de projetos e vou clicar aqui no bordinha animada, que é esse nosso stage que eu criei aqui, que ele é um stage um pouco maior. A gente pode deixar ele do formato, ó, é 814 por 884. Se eu der um Ctrl K aqui, ele vai abrir as settings da composition, né? As configurações da composição. Eu posso mudar aqui e deixar no 819, vou deixar um pouquinho maior, tá? Vou deixar 850 por... o outro era 887, eu vou deixar por 900, tá? 850 por 900. O formato era 814 por 884, vou deixar um pouquinho mais largo, só pra gente poder, enfim, ter mais espaço para trabalhar e de repente colocar alguns outros efeitinhos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa bordinha estática e eu vou arrastar aqui para dentro do palco e deixar ela bem no centro, tá? E aí, aqui, apertando a letra T, vamos começar a lembrar desses atalhos. Anota aí, pega um caderno, ou abre o seu bloco de notas aí do lado, abre seu Notion, seu Trello, qualquer coisa que você usa aí para se organizar, e já vai anotando os atalhos que eu vou falando para vocês, tá? A gente vai apertar o T. O T é o atalho de opacidade, ou a transparência, certo? Quanto maior o percentual da opacidade, mais opaco ele fica. Quanto menor a porcentagem da opacidade, mais transparente ele vai ficar. Então, por que eu tô mexendo na opacidade? Porque eu quero apenas usar essa borda como um guia para a gente criar a nossa borda animada. Então eu vou diminuir a opacidade aqui até mais ou menos onde eu não consegui ver muito mais. 30% eu deixei, tá? E aí, tá vendo que tem um cadeadinho aqui? Eu vou clicar nesse espaço do cadeadinho, por quê? O que significa esse cadeadinho? Você que usa o OBS, por exemplo, você provavelmente já se deparou nesse cadeadinho ali nas layers que tem dentro do OBS. Significa que se eu clicar na layer, ela não vai me deixar trabalhar em cima. Então, eu deixando no cadeadinho, eu não vou mexer, essa não vai sair de posição, não vai acontecer nada com ela. E é isso que eu quero só usar esse formato para eu poder fazer a criação por cima dele, tá? Eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz lá no Photoshop. Então, vamos aqui criar um quadrado do mesmo jeito que eu criei lá, beleza? E esse quadrado, ele não vai ter preenchimento, concorda? Não quero que ele tenha preenchimento, então eu venho aqui no Fill Color, aqui ao invés de Solid Color, eu vou pôr None, tá vendo? Sem preenchimento, beleza? Aí aqui a gente tem, então, o formato, né? Usando a barra de espaço igualzinho no Photoshop, eu consigo clicar e arrastar. E usando o scroll do mouse, eu consigo dar o zoom, tá? Ou se eu apertar o Z, no mesmo esquema do Photoshop, eu vou ter a nossa lupinha. Diferente do Photoshop que você clicava e arrastava, esse aqui você faz uma seleção de onde você quer dar o zoom. Então se eu quero dar um zoom só no A aqui, ó, vou dar uma seleção e ele vai trazer o A de volta, tá? Eu tenho um outro jeito também de colocar esse zoom, retornar o zoom, que é aqui embaixo, tá vendo que tá escrito 800% de zoom? Se eu clicar aqui e clicar no Fit, ele vai preencher na minha tela e eu vou ter a visão completa do meu palco. Bom, feito o retângulo, então, a gente quer fazer o quê? A gente quer primeiro criar as nossas bordas redondas, certo? E no After Effects a gente vai fazer isso de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexa. Inclusive é uma coisa que eu acho que já poderia ter sido feita dentro do After Effects há muito tempo, mas infelizmente não tem como, não fizeram ainda e a gente tem que fazer isso de outra forma. Então, com o nosso retângulo criado, a gente vai criar
O roundness aqui, a gente vai usar o roundness mais ou menos o tanto que a gente quer das nossas pontas, certo? A gente tem aqui essa ponta aqui que ficou arredondada e essa aqui também. Só que o que acontece? Eu preciso deixar essas duas retas, certo? Para eu fazer isso, eu vou vir aqui na minha layer, no Shape Layer. Inclusive, vamos renomear aqui para borda externa, tá? A borda externa, então, eu venho até a gente vai abrir aqui, vai ter Contents, tá? Conteúdo, retângulo. E aqui a gente vai ter o Rectangle Path, tá vendo? Nesse Rectangle Path, a gente vai precisar clicar com o botão direito e pedir para converter para um Bezier Path, tá? Ao converter para um Bezier Path, a gente vai ver que ele criou bolinhas aqui, ó, vértices, nas curvaturas. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que selecionar. A gente vai vir, seleciona aqui o path, o caminho no retângulo, seleciona o path e seleciona essa bordinha aqui que a gente quer deixar reta. A gente vai apertar o Ctrl T e ele vai abrir o Transform, igual a gente tem lá no Photoshop. E a gente vai ter que só trazer ele para cima para deixar ela com uma ponta de volta. Tá vendo? Vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Vou selecionar aqui o Path, que é o caminho. Selecionar aqui, Ctrl T, mais uma vez. Clicar e arrastar até ele voltar a ser uma ponta. Você só não pode deixar ele muito. Ele vai ficar com uma ponta mais ou menos redondinha, mas não vai ser igual àquela outra, tá? Então, essa é uma saída que a gente tem aqui dentro do After Effects. Infelizmente, não tem a ferramenta tão fácil. Não é muito difícil fazer, né? Vocês viram que é simples, mas infelizmente não tem a ferramenta igual no Photoshop, onde a gente pode fazer as bordas separadamente. Beleza, a gente já fez a borda externa de volta, agora a gente vai fazer aqui a nossa bordinha interna, tá? A nossa bordinha interna, então, é um azul, eu não lembro qual azul que é, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá vendo que abrem as abas aqui em cima, ó? A gente tem a bordinha, né, original, que é estática, a gente tem a bordinha animada. Eu vou voltar aqui na bordinha estática, e aqui em cima, ó, onde a gente tem as cores, a seleção de cor, eu vou clicar, e vai abrir aqui, ó, o nosso Color Picker, certo? Diferente do Photoshop, onde a partir do momento que a gente abriu o Color Picker, o conta-gotas já estava disponível. No caso do After Effects, a gente tem que clicar no conta-gotas. Então eu vou clicar no conta-gotas e escolher essa cor aqui, que é esse azul. Vou dar um OK e vou voltar para nossa aba da bordinha animada. E vou fazer aqui a bordinha interna desse jeito. Lembrando que, assim como a borda externa tá por baixo, a borda interna tá por cima. Mas a gente não quer isso, a gente quer a borda interna por baixo da borda externa. Então, vamos jogar a borda interna para baixo. Então, olha só, a gente tem o mesmo efeito. O que eu vou precisar fazer só é dar um... Ó, usando aqui, ó, o nosso Anchor Point, vou jogar ele pro meio. E eu vou ajeitar ele de acordo com o jeito que eu deixei ali nossa guia, ó. Nossa guia tá muito apagada, vamos aumentar um pouco a nossa guia. Vou botar aqui 60%, talvez. Eu vou ter que destravar, botar em uns 60%, deixa eu ver, 60% é muito, vamos botar 40%. 40%, vamos travar, e aí aqui, voltando na borda interna, eu consigo ver exatamente onde que tá a nossa guia. Ó, a nossa guia, inclusive, acho que ficou um pouquinho tortinha, né? Não, tá certo aí. Não tá certo não, tá, ficou um pouquinho tortinha no Photoshop. Vamos deixar ela aqui mais ajeitadinha. Beleza, aqui tá bom pra mim. Vamos ver em cima e embaixo. Em cima e embaixo tá bom. Só que ela tá sobrando aqui, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diminuir um pouquinho a espessura. Então eu vou diminuir um pouco a espessura e vou trazer ela um pouquinho pra cá assim, ó. Beleza, agora sim ficou certinho, tá? Talvez aqui em cima tenha ficado um pouquinho mais... Sobrando um pouquinho mais, a gente sobe um pouquinho. Usa a setinha pra andar uns pixels, beleza. Pronto, tô satisfeito agora, certo? Vendo aqui a bordinha como ela tá aqui na minha câmera agora e pra essa do lado. Legal, né? Só que o que acontece? Eu tô achando que a cor do vermelho, ela tá um pouco diferente. Vamos voltar aqui pra bordinha?
Ó, é um vinho que tá aqui, né, na bordinha estática. Vamos vir aqui de novo na nossa cor. Eu vou selecionar o Rectangle Tool e vou vir aqui no preenchimento. Clicar com o conta-gotas e escolher essa cor. Só que agora, como eu já tinha criado a borda anteriormente, eu só vou copiar esse código aqui, ó. Tá vendo que tem um código? Esse é o código da cor. Eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um cancelar, vou voltar aqui pro bordinha animada, vou selecionar a minha layer da borda externa e exatamente aqui, ó, no Stroke Color, vou clicar para abrir o nosso Color Picker e vou colar a cor que eu selecionei. Pronto. A gente tem aqui já a cor da nossa borda certa, tá bom? Agora a gente tem outra coisa para fazer. Vamos fazer o nome, né? Caiobap. Inclusive tá na mesma fonte já, no Finder. Vamos botar o Caiobap aqui assim, ó. E vamos clicar e segurar. Aqui, diferente do... Olha só, cada software da Adobe tem uma sacanagemzinha com a gente aí. No Photoshop, se você, sem clicar, você consegue aumentar ele na proporção. No After Effects, você precisa segurar o Shift para você aumentar na proporção. Então, a Adobe quer quebrar com nós. Então, ó, segurando o Shift, eu aumento aqui na proporção. Tá? Acho que eu cheguei numa proporção boa. Talvez seja um pouquinho menor. Aí, ó. Encaixou. E aqui tem um stroke também, certo? É o stroke da mesma cor da borda externa. Olha só, aí você fala, nossa, caraca, Caio, mas ficou muito estranho. É porque esse stroke, ele tá aqui, ó. Stroke Overfill, o que isso significa? Que o contorno está sobre o preenchimento. A gente não quer Overfill. A gente quer todo o Fill Overstroke. A gente quer o preenchimento sobre o contorno. Mas, quando a gente deixa sobre o contorno, cada letra... Você vê que cada letra ele vai fazendo tipo uma escadinha? A gente não quer isso. A gente quer que todo o preenchimento esteja acima do contorno. Quando eu faço isso, pronto. A gente tem o mesmo detalhezinho que a gente teve lá da nossa guia. Temos mais uma coisa pra gente fazer antes de a gente dar sequência, que é fazer aqueles quadradinhos, lembra? Eu vou fazer então aqui da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu vou fazer aqui também. A gente vai pegar aqui o preenchimento, vou escolher uma cor um pouquinho mais escura, não quero contorno, então eu vou deixar 0 aqui, ou deixo 0 aqui, ou eu clico aqui no Stroke e coloco None, tá vendo? Venho aqui, abro essa janela, ou coloco None, mas eu vou deixar no 0 mesmo. Vou criar aqui um quadradinho. Para eu criar um quadrado perfeito, eu posso clicar segurando Shift, que ó, ele vai criar um quadrado perfeito. Então eu vou criar aqui um quadradinho perfeito. Vou usar meu Anchor Point para ele ir para o centro. E agora, vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz com a borda externa. Vou fazer com esse quadradinho. Vou chamar ele de quadradinho 1 também. Quadradinho 1. Escrevi quadradinha, né? Vamos escrever aqui quadradinho 1. E venho aqui, ó, no Content Rectangle Path, e aqui com o botão direito eu clico no Rectangle Path e vou em Convert to Bezier Path, converter para o Bezier Path. Ao converter, eu libero o espaço aqui do Path. Eu clico aqui e clico dentro do Path 1, dentro do Path. Por que isso? Porque aí aqui eu libero os vértices. Diferente do Photoshop, eu tenho que fazer esses processos para liberar os vértices aqui dentro do After Effects. Ao liberar o vértice, eu venho aqui na nossa ferramenta de seleção, seleciono os dois vértices e vou contar 6 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem mudou muita coisa, porque ele andou bem pouquinho. Se eu clicar e segurar o Shift, ele vai andar mais, tá vendo? Então, segurando o Shift eu andei um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer na mão, porque tá andando pouco demais. Vou andar aqui, acho que eu quero deixar mais ou menos assim, ó, tá? Essa é a inclinação que eu quero deixar o retângulo, tá? Eu cliquei e segurei com o mouse mesmo. Ah, Caio, pô, mas eu não consigo pegar o vértice mais, o que aconteceu? Ele tá só no Transform. O After Effects, ele é um pouco diferente. Para você mexer nos vértices, você vai ter que vir aqui dentro das propriedades do seu quadradinho e escolher o Path. Sempre que tiver o Path, é
vértice, tá? Quando você estiver fora dele, você vai usar para transformar a sua forma, o seu shape, tá? Beleza. Então, aqui tá feito. O que eu vou fazer? Aqui no caso, se eu vou usar o Alt para duplicar, ele vai criar um retângulo dentro desse grupo. Tá vendo? Se eu clico aqui no retângulo e clico Alt, ele vai duplicar, mas ele vai criar um retângulo dentro do grupo. Essa é uma das formas pra gente poder organizar melhor a animação, mas eu vou organizar ela de uma outra forma, acho que vai ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Eu vou dar Ctrl D dentro, eu seleciono a nossa layer e dou Ctrl D. Ele vai criar o quadro de 2, 3, 4 e 5, tá? Selecionando aqui o quadradinho 1, eu vou jogar ele aqui para a esquerda. E selecionando o quadradinho 5, eu vou jogar ele para a direita. Beleza? Vocês vão entender por que eu tô fazendo isso. Deixando dessa forma, se eu selecionar todos os quadradinhos, vocês lembram da distribuição no alinhamento lá no Photoshop? Aqui é a mesma coisa. A gente vai distribuir eles aqui, ó. Distribute Layers. A gente clicando aqui no distribuir eles horizontalmente, eles vão ficar com o mesmo espaçamento. Agora, após alinhado, eu vou ensinar para vocês uma outra coisa que a gente vai usar, uma outra ferramenta dentro do After Effects para a gente conseguir mexer em várias layers ao mesmo tempo e alterar o formato delas também ao mesmo tempo. É um negócio que a gente chama de No Object. O No Object, ele é um controlador. Ele ajuda você a criar coisas para você controlar. Ele é um objeto nulo, porém você consegue usar ele como um controlador das coisas. Na animação isso é uma coisa muito comum. E como a gente está trabalhando com animação, eu acho que eu preciso ensinar vocês sobre o No Object. Pode parecer que esteja sendo uma aula muito avançada e realmente tem algumas coisas aqui que eu estou contando para vocês que necessitam de várias aulas. Mas como o objetivo nosso aqui é fazer uma webcam border e ajudar vocês a criar, sigam esses passos. E se vocês acharem que precisam voltar o vídeo e reassistir, façam isso quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que eu teria que fazer para deixar tudo do mesmo tamanho e no local que eu quero deixar sem um objeto nulo, e depois eu vou mostrar para vocês a facilidade de se criar um objeto nulo. Se eu não fosse usar um objeto nulo e fosse colocar todos esses quadradinhos naquele lugar e do tamanho que eles deveriam ser, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que pegar um quadradinho desse, mudar a escala dele, certo? Para a escala que eu acho que deva ser. E a escala aqui que ele tá me mostrando é 24. Vamos botar 25 para ser redondo. Tá vendo? Nas propriedades a gente tem o tamanho da escala. E aí eu teria que fazer essa escala para todos os quadradinhos, ó. Escala 25. No 3, escala 25. No 4, escala 25. E no 5, escala 25, certo? Eu teria que juntar depois, os quadradinhos para eles ficarem mais próximos. Então, para eu fazer isso, eu vou jogar eles aqui no lugar onde eles deveriam estar, que é aqui. E esse outro carinha aqui, no último. E esses outros carinhas aqui. Vou jogar eles de qualquer jeito aqui. Por quê? Porque aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse cara aqui, e vamos pegar esse outro cara aqui e vamos distribuir novamente. Selecionar todos, distribuir horizontalmente e vou distribuir no centro também. Vou deixar eles alinhados ao centro também, ó. Então, ó, todos estão alinhadinhos. Beleza? Aí a gente poderia animar um por um aqui. Mas, se eu quisesse fazer com um No Object, olha que interessante que ia ser. Eles estão aqui, certo? Se eu vir aqui em Layer, novo, No Object, ele vai criar esse quadradinho vazio aqui para mim. Um quadradinho sem preenchimento e sem contorno. E aí eu vou deixar o Anchor Point dele usando o meu Motion, que é aquele plugin que eu falei para vocês. Vou deixar ele bem aqui no centro, tá? Bem no centro do quadradinho do centro. Tem um negócio no After Effects e em todos os softwares de animação que chama Parent. O que é o Parent? Quando você usa o Parent em um objeto, você diz que tudo que aquele objeto fizer, o outro também vai fazer.
chama parent porque parent são pais, né? Os pais, os parents em inglês são os pais do negócio. Então, tudo que o pai fizer, o filho também vai fazer. Então, o que a gente fala? Vamos dizer que esses 5 quadradinhos, eles são filhos do NoObject que a gente criou. O que isso significa? Que tudo que o pai deles, tudo que o NoObject fizer, eles também vão fazer. E para eu dizer para o software que esses 5 quadradinhos são filhos do NoObject, tem aqui essa aba de Parent and Link, tá vendo? Tem 2 formas que eu posso fazer. Tá vendo que tem esse caracolzinho? Se eu clicar e arrastar esse caracolzinho pro NoObject, eu tô falando que todos esses quadradinhos são filhos do NoObject. Ou então, se eu clicar nessa aba aqui e clicar no NoObject, eu tô falando que todos esses quadradinhos são filhos do NoObject. Se eu mudar o nome para controlador, ele vai mudar ali para controlador. Se eu colocar aqui quadrado pai, vai colocar ali quadrado pai. Então, tudo que o quadrado pai fizer, os filhos também vão fazer. Olha que interessante. Vou clicar aqui no quadrado pai e vou mover ele. Olha que legal. Todos os quadradinhos mexem junto. E aí, a partir do momento que eu mexo aqui nas propriedades do quadrado pai e diminuo ele em escala, todos os quadradinhos também diminuem em escala. Olha que legal. Porém, nada impede de eu pegar o quadradinho filho, que é o quadradinho 1, e mexer ele. Ele pode ir para lá, ele foi para lá. Mas se o pai andar, ele vai ficar lá onde ele estava, mas ele vai andar junto. Então eu vou selecionar de novo os quadradinhos para a gente colocar eles nessa mesma distribuição. E por que ele não distribuiu direito? Essa é a pergunta. Eles deviam ter distribuído um pouco melhor aqui. Não sei por quê. Por algum motivo ele distribuiu de uma forma diferente. Eu vou organizar aqui melhor. Vou pegar o 1, pegar o 2. O 2 ele tá no lugar errado, né? Mas eu vou arrastar eles aqui de acordo com o que tá a nossa guia. Tá? Esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui. Então vamos distribuir de novo, ver se ele arruma agora. Vamos selecionar os 4 e distribuir. Beleza, agora ele distribuiu um pouco melhor. Então tá certo, ó. Agora eu tô achando que eles estão ainda um pouco altos. Vamos fazer o seguinte, ô pai, vamos diminuir um pouquinho e subir eles um pouco? Olha só, vamos deixar eles um pouquinho mais magrinho? Olha só que interessante. A gente consegue mexer e o que a gente mexe no pai, os filhos vão atrás. Feito isso, então, já temos aqui ó, o formato da nossa bordinha refeita aqui dentro do After Effects, tomando forma. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a animar. Antes de colocar, vocês devem estar perguntando, mas tem aquele quadradinho embaixo também. Sim, vocês vão entender. Primeiro eu vou animar esses quadradinhos pra gente já ir direto ao ponto. Dando zoom aqui nos quadradinhos, a minha ideia é fazer eles dando uma piscadinha. Tá? Ele vai piscar o 1, 2, 3, 4, 5, tá? E primeiro, antes de mais nada, eu vou nomear eles direito. Então, o quadradinho 1 é esse aqui. O quadradinho 2 tá como quadradinho 4, eu vou nomear como quadradinho 2, né? Porque ele duplicou de uma forma errada. O quadradinho 3 tá com o nome de quadradinho 5. Vou mudar para quadradinho 3, deixar aqui embaixo. O quadradinho 4 tá com o nome de 2. Vamos nomear aqui para 4 e o 3 é o 5. Opa, 35 não, 5. Certo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma animação de opacidade. Lembra da opacidade? A opacidade, ela é A3. O que significa fazer uma animação? Tá vendo isso aqui a gente chama de régua ou de cursor, tá? O cursor, ele determina o tempo do vídeo. Você lembra que eu criei um vídeo de 30 segundos? Ó, aqui tá começando no 0 e aqui tá vindo até o 30. Todo esse espaço aqui, você tá vendo que aqui, ó, onde eu tô mostrando o mouse, tá subindo o tempo, ó. 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 30. Essa aqui é a nossa timeline. Então, tudo que eu fizer aqui significa que vai acontecer no determinado tempo em que a animação estiver. E para eu criar a animação, a gente tem que criar os chamados keyframes. Os keyframes são os responsáveis por dizer o estado
em que está o elemento a ser animado. O que isso significa? Se eu crio um keyframe no segundo 1 e eu digo que ele vai ter uma opacidade de 100, no segundo 1 ele vai ter uma opacidade de 100. Só que no segundo 2 ele vai ter uma opacidade de 0. Ele vai estar em outro estado. Ele vai estar totalmente transparente. E aí, entre o segundo 1 e o segundo 2, automaticamente o software vai criar uma animação entre 100 e 0 em 1 segundo. Eu vou dar esse exemplo para vocês. Para eu dar zoom aqui na minha timeline, eu posso vir aqui embaixo, clicar e arrastar para aumentar. Ou então eu posso apertar o mais e o menos do teclado, tá? Aqui eu vou andar até 1 segundo, ó. Aqui, 1 segundo. E eu vou apertar o T, que é a opacidade. Lembra a opacidade? Para eu criar um keyframe, eu tenho que clicar nesse reloginho aqui, ó, nesse stopwatch, que é um cronômetro. Tá, a partir do momento que eu clico nesse cronômetro, ele cria um pontinho. Esse pontinho é o chamado de keyframe. E cada vez que eu andar com o meu cursor e alterar a variável, ele já vai me criar um keyframe. Então, ó, tá vendo? Eu vou mexendo na variável, toda vez que eu mexo na variável em locais diferentes, ele automaticamente já cria um keyframe para mim. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu apagar aqui e vou dar o exemplo para vocês. Lembra que eu falei que no 1 segundo eu queria que tivesse 100 de opacidade e no 2 segundos ele tivesse com 0, transparente? Então, é isso que acontece, olha. Se eu vier do 1 segundo até o 2, presta atenção aqui onde está escrito 100%. Eu vou andando bem devagarinho e vocês vão vendo que o número vai descendo, ó. Tá vendo? Em 1 segundo, ele vai levar 1 segundo para ficar completamente transparente. E olha o que acontece de fato na animação. Ele tá com a opacidade cheia e, ó, em 1 segundo ele vai ficando transparente. Esse é o princípio da animação, galera, tá? A animação é trabalhar com keyframes e definir o estado do seu objeto em cada keyframe. A gente pode dar um outro exemplo. Eu posso dar um exemplo de posição, tá? Vamos mudar, ao invés de a gente mudar a opacidade, a gente mudar a posição do nosso objeto. E para eu abrir a posição do nosso quadrado, eu vou apertar o P. Lembra aí de anotar, ó. P é o atalho de posição. Ele vai abrir aqui, ó, position, tá vendo? No 1 segundo, eu quero deixar ele do jeito que ele tá. Porém, nos 2 segundos, eu quero deixar ele aqui embaixo. Ele não vai simplesmente pular, ele vai andar do ponto inicial até o ponto final. Olha só, no 1 segundo, ele tá aqui. Se eu andar, olha que legal. Ele tá andando até o ponto final onde eu decidi. É isso que vocês têm que ir pegando de macete na hora de criar suas animações. Sempre pense no ponto inicial, no ponto final, ou na variável que vai estar o seu objeto, o estado que vai estar o seu objeto e o estado que ele vai estar no outro segundo, ou no outro tempo, ou no outro ponto que você queira que ele esteja. Como eu não quero mexer na posição aqui, eu vou simplesmente clicar de volta no reloginho que ele vai parar de contar ali como uma animação e vai continuar sendo estático. Porém, eu quero voltar na opacidade. Vou apertar o T. E aí eu quero que esses quadradinhos eles façam um pulsar de opacidade para dar uma sensação de que ele tá ligando e apagando, sabe? Mas não vou fazer, eu vou fazer de vez em quando só isso. Então, vamos lá. Começando aqui, vamos fazer que ele comece, vamos dizer que ele comece no 2 segundos, tá? Vai começar aqui nos 2 segundos. Aí aqui nos 2,5 ele vai ficar no 0. E aí no 3 ele vai voltar para 100. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Ele deu um pulsar ali de transparência. E eu quero que isso daí se repita algumas vezes. Então, para eu fazer isso se repetir algumas vezes, é só eu selecionar esses 3 caras, dar um Ctrl C e jogar para frente. Então, vamos jogar aqui para os 8 segundos, vamos jogar aqui para os 16 segundos e vamos jogar aqui para os 22 segundos, beleza? Isso vai se repetir por 4 vezes, ó. Apagou, apagou, 16 segundos, apagou, 22 segundos, apagou, certo? Beleza. Só que aí, o que eu quero? Eu quero que essa animação, ela se repita
para todos os outros quadradinhos. Porém, eu não quero que eles pisquem no mesmo tempo certinho. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o quadradinho 4 e vou apertar o T novamente. Eu vou selecionar essa animação de opacidade, dar um Ctrl C de novo, só para garantir que ele está copiado. Vou dar um zoom aqui, e ao invés dela começar no 2 segundos, eu vou fazer ela começar nos 2:30. E vou dar um Ctrl V aqui, com o quadradinho 4 selecionado, hein? Não esquece, selecione a layer que você quer que tenha incidência. Beleza? Selecionei. Vou pegar o quadradinho 3, vou apertar T, e vou fazer ele começar nos 3 segundos. Ctrl V. Vou pegar o quadradinho 2, apertar o T, que é a opacidade, no 3:30, e o quadradinho 1 no 4. Quando eu venho no começo e dou play, olha o que a gente tem, olha o efeitinho que a gente tem, ó. Viu? Os quadradinhos, eles vão piscar um primeiro em sequência, sequencialmente, tá vendo? Essa é a animação que eu quero deixar acontecer na nossa animação. Só que, cara, aí vocês vão falar, putz, mas aí eu vou ter que copiar tudo, um para um, não sei o que lá. Não, aqui tá o segredo, ó. Vamos apagar tudo isso que a gente fez, vou apagar, vamos fazer de novo. Por quê? Porque como a gente tem várias animações que se repetem, a gente pode selecionar todas elas. Vamos dar o Ctrl C e vamos fazer aquilo que a gente fez, ó. Aqui vem no 2:30. Aqui vem no 3. Aqui vem no 3:30. E aqui vem no 4. Olha só. A gente tem todas as animações repetidas. Existem outras formas da gente fazer isso também um pouco mais complexas para não ficar tão desorganizado assim, né? Não é tão difícil. Tem algumas coisas que a gente pode fazer mais automáticas, mas não vem ao caso que seria algo muito mais complexo para ensinar para vocês. Eu acho que isso daqui tá o suficiente para fazer vocês entenderem os princípios. Beleza? Esse é o efeitinho que eu queria dar para os quadradinhos. Eles dando uma piscadinha, tá? Aí, caramba, Caio, puta, eu tenho que ficar fechando um por vez aqui para fechar a animação. Se tiver com 50 layers abertas, cara, a gente tem um atalho para isso, que é o U. Se você apertar o U, ele vai condensar todas as animações, e se você apertar ele pela segunda vez, ele vai fechar, tá? Aí a gente não precisa ficar vendo esses keyframes, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Ah, Caio, a gente vai duplicar para cá? A gente poderia duplicar, tá? A gente poderia duplicar todas essas layers, dar um Ctrl D nelas, jogar para cima, a gente tem o Pi 2 aqui, certo? Já com toda a animação feita, e a gente podia pegar o Pi 2 aqui e arrastar para baixo, onde ela tava. É uma, tá? Ó, o negócio funciona e eles vão piscar do mesmo jeito, ó, tá vendo? Porém, a gente tem uma outra forma um pouco mais organizada de fazer isso, que é com a pré-composição, as pre-composes. O que são as pre-composes? As pre-composes, elas são composições dentro das composições. A gente pode fazer composição dentro de composição, dentro de composição, dentro de composição. Não sei se vocês já viram A Origem, aquele filme da Origem, que as pessoas dormem, e aí dentro do sonho elas dormem de novo, e aí dentro do sonho que elas dormiram de novo, elas dormem de novo, e aí vai seguindo uma layer infinita de sonhos. É mais ou menos esse princípio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todo mundo, o quadrado pi até o quadradinho 1. Do quadradinho 1 ao 5 e o quadrado pi. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui em Layer e vamos na Pre-Compose. Vamos fazer uma pré-composição dessa layer. E vamos chamar essa aqui de quadradinhos topo, tá? Que é do topo da borda. Beleza? Eu criei. Aí o que eu posso falar? Aí o que acontece, ó? A gente consolida tudo dentro de uma única composição. E se eu clicar 2 vezes nessa composição, ele vai abrir uma aba para mim com os quadradinhos e somente com os quadradinhos, e todos eles com a mesma animação. Tá vendo? Então eu consigo mexer na animação por aqui, e toda vez que eu mexer aqui, aqui vai ser alterado também, tá? E aí o que eu posso fazer também? Eu posso duplicar isso aqui. E ao invés de chamar quadradinho topo, eu posso chamar quadradinho
quadradinho chão, por exemplo. Quadradinho chão. E aí eu clico e arrasto aqui e jogo pra cá. Vocês estão vendo que ele criou num formato da nossa composição original. Se eu quiser deixar só selecionados os quadradinhos, eu posso clicar nesse íconezinho aqui, ó, Collapse Transformation, tá vendo? Se eu clicar aqui no Collapse Transformation, ele vai deixar só esse quadradinho visível. E aí a gente pode deixar e organizar ele aqui do jeito que a gente quiser. E aí quando a gente der play, ele vai fazer a animação em ambos. Só que tem um porém. Se eu clicar aqui 2 vezes e mexer nessa animação, ele vai mudar nas 2 animações, certo? Nas 2 animações. Ela só não muda nas 2 animações se eu criar uma outra composição e renomear ela, tá bom? Que isso fique claro para vocês depois não se perderem, tá? Então beleza, os quadradinhos estão piscando, era isso aqui que eu queria que eles fizessem. Essa é a primeira animação. A segunda animação que eu quero fazer é a seguinte. Eu quero vir aqui na borda interna e eu quero duplicar ela. Borda interna, vou duplicar apertando Ctrl D nela. E eu vou chamar de border interna animada. Animada. E eu vou pintar ela com um azul um pouco mais escuro. Beleza? Ok. Qual o efeito que eu vou aplicar aqui agora para vocês verem? Eu vou aplicar um efeito chamado Trim Path. O que é Trim Path? A gente consegue recortar o contorno usando esse efeitinho. Esse efeitinho a gente encontra ele aqui, ó. A gente clica na setinha da borda animada. A gente vem aqui nesse Edge. Tá vendo aqui, ó? Adicionar. A gente clica nessa setinha branca e procura aqui, ó. Trim Path. Tá vendo? A gente tem vários tipos de coisas que a gente poderia escolher, mas eu quero escolher o Trim Path. Quando eu crio o Trim Path, ele vai abrir dentro do Contents aqui as propriedades do Trim Path, os parâmetros aqui. E aí a gente tem alguns parâmetros, que é o início da borda e o final da borda, tá em 100%. E o offset é o quanto que ele muda de posicionamento. Se eu pegar, por exemplo, o end e diminuir ele, presta atenção aqui em cima, ó. Eu vou diminuindo, tá vendo que a gente tá tirando o preenchimento, tirando a borda do azul escuro e deixando a borda do azul claro? É isso que eu quero. Eu quero deixar esse border animado em 25%. Tá? Eu quero deixar ela no 25%, que é a metade mais ou menos do quadrado no retângulo aqui. A metade seria 50%, mas 1/4 do retângulo preenchido. E aí, se eu mexer no offset, olha o que acontece se eu mexer no offset, ó, no ângulo do offset. Ele vai andando, tá vendo? Ele se mexe. E é essa animação que eu quero trazer aqui para essa nossa borda interna animada. Eu vou deixar aqui no 0, tá? Aqui também no 0. E esse X aqui, ele é o multiplicador. O que significa esse multiplicador? Toda vez que essa nossa animação, esse nosso offset der 360 graus, ele vai aumentar em 1. Se ele fizer mais uma volta 360 graus, ele vai ficar com 2. Se ele der mais uma volta 360 graus, ele vai ficar com 3. Então esse multiplicador significa quantas vezes ele dá uma volta completa. E é isso que eu vou animar. Vamos criar aqui no início, no 0, eu vou criar dentro do offset, eu quero animar o offset. E para eu animar o offset, eu clico no stopwatch, no nosso cronômetro. No nosso cronômetro, cliquei no stopwatch e o estado dele é 0, 0, certo? Aqui eu vou levar isso aqui até os 30 segundos, que é o final do vídeo, o final do nosso loop. E eu quero dizer que ele vai dar 4 voltas completas. Você viu que no momento que eu mudei para o 4, o stroke aqui, ó, mais escuro, ele ficou no mesmo lugar. Ele não mudou. Porém, se eu pegar o nosso pointer aqui, o nosso cursor, e andar com ele, olha o que acontece. A animação está acontecendo. E ele vai dar 4 voltas completas até o final. Então, se eu der o play aqui, ó,
a gente tem esse efeitinho de animação na nossa borda, andando e fazendo a volta certinha ali no nosso contorno. Legal? Esse é o primeiro efeitinho que eu queria mostrar para vocês. E ao mesmo tempo que os quadradinhos estão piscando ali. Perfeito, a gente animou então os quadradinhos, animamos a borda interna. O que eu quero fazer agora? Vamos animar um pouquinho ali o nosso nome, né? O Caio Bap, o que vocês acham? Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no Caio Bap. Vou dar um zoom aqui nele. E a gente vai fazer umas animaçõezinhas aqui de movimento, tá? E qual vai ser a primeira animaçãozinha de movimento? Eu quero vir aqui, sei lá, nos 6 segundos. Eu quero fazer o Caio Bap andar de um lado para o outro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar o Caio Bap, vou apertar em o P, que é o Position, e vou ligar o meu stopwatch. E lá no 8 segundos, eu quero que o Caio Bap esteja aqui, próximo aos quadradinhos. Olha só a animação. Ele vai andar. E lá nos 10 segundos, eu quero que ele volte. Então, uma animação pra cá e uma animação pra lá. Certo? Esse é um exemplo que a gente pode fazer de animação, de posição, de posicionamento. Outra coisa que a gente pode fazer é uma animação de escala. Então, eu tô vendo que o meu Anchor Point, ele tá aqui na ponta do C. Eu quero deixar o meu Anchor Point no centro. Então, venho no meu Motion, clico aqui no quadradinho do centro para jogar ele pro centro. Por quê? Porque eu quero que ele aumente em escala a partir do meu Anchor Point. Na verdade, ele vai sempre aumentar em escala a partir do Anchor Point. Então, vamos fazer aqui nos 6 segundos de novo. Ao invés de Position, eu quero mudar a minha escala. E o escala é o Scale. É a letra S. Anota aí no seu caderninho o atalho S. Scale. Eu quero mexer no Scale. Eu quero que nos 6 segundos ele esteja aqui. E eu quero que ele esteja no 8 segundos com 195 de escala. E lá nos 10 segundos ele esteja com a mesma escala dos 6 segundos. Então eu vou selecionar o meu keyframe dos 6 segundos, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V nos 10 segundos. Porque aí ele vai crescer e diminuir e voltar para a mesma posição. É importante que ele volte para a mesma posição, porque como o nosso vídeo lá no final vai ser um loop, então é sempre importante que a gente termine e deixe ele sempre na mesma posição da última que ele estava antes do loop. Então aqui, ó, se eu der um play, ele vai fazer isso aqui. Vai aumentar e vai diminuir. Vamos deixar um pouquinho mais rápido? Como que a gente deixa um pouquinho mais rápido? Eu posso simplesmente aumentar o tempo, ou melhor, diminuir o tempo dos keyframes. Então é só eu pegar, por exemplo, esse keyframe e eu quero jogar ele para os 7 segundos. Clico e arrasto para o 7. E eu quero jogar o outro para 8 segundos. Clico e arrasto para 8 segundos. Aí ele vai ser uma animação um pouquinho mais rápida. Só que aqui a gente tem um negócio que a gente chama de Easy na animação. O que é o Easy? O Easy, ele é uma suavização na animação. E como a gente consegue essa suavização? Porque essa animação aqui, só com esses keyframes, ela tá um pouco durona. O Easy vai ajudar a gente a deixar a animação um pouco mais fluida. Em termos de gráfico, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, se você clicar nesse botão, ele vai abrir o editor de gráfico, tá? Se eu selecionar a escala aqui do Caio Bap, ó, vocês vão ver que ele sai desse ponto, nos 6 segundos, ele aumenta aqui para os 7 segundos nessa velocidade linear. Isso aqui, o que é essas linhas? Essas linhas é a velocidade que ele leva para chegar até o próximo segundo. Então, ele sobe numa velocidade linear e desce numa velocidade linear. O que acontece se eu colocar um Easy? Olha, eu vou selecionar todos os keyframes, vou clicar em qualquer um dos keyframes com o botão direito, vou vir aqui até em Keyframe Assistant e vou selecionar o Easy. Ele vai mudar, tá vendo que ele muda o keyframe? Você pode fazer isso ou então apertar o F9. O F9 também funciona. Vou dar o Ctrl Z aqui e apertar o F9 para vocês, ó. F9, ele vai lá e cria o Easy. Agora, eu vou voltar no gráfico para vocês.
Olha que interessante. A gente tinha uma linha de velocidade linear, certo? Do 6 segundos até os 7 segundos. E dos 7 segundos aos 8 segundos também. Só que agora, com o Easy, a gente criou uma espécie de parábola. O que isso significa? Que ele vai sair desacelerando, ele vai acelerar, vai desacelerar um pouquinho, vai voltar e no final ele vai acelerar e desacelerando de novo. Então, é tipo você jogar uma bola, por exemplo. Se você jogar uma bola para cima, a bola ela vai sair devagar, vai pegar velocidade, vai desacelerar, vai pegar velocidade de novo e quando ela chegar, ela vai desacelerar de novo. Então, é meio que esse princípio de uma parábola mesmo. Você que as aulas de física, vocês disseram que as aulas de física não serviriam para nada, olha aí, elas estão servindo agora. Então, quando a gente dá play, a gente consegue ver uma animação muito mais suave, muito mais leve, sem ser tão durona como se ela fosse uma linha linear. Beleza? Então, toda animação que você fizer, pelo menos agora no seu começo, no seu início de aprendizado em animação e no After Effects, usa o F9. Tá? Existem outros tipos de animação, outras coisas que você pode fazer no seu editor de gráfico, mas não vem ao caso agora, tá? É muito, muito avançado isso daí pra gente falar agora. Então, eu acho que até o Easy a gente tá bem, beleza? E aí eu quero repetir essa animação. Assim como eu fiz com os quadradinhos, eu vou selecionar isso daqui e vou fazer isso repetir ali nos 20 segundos. Beleza? Então ele vai fazer aqui nos 6 segundos e vai fazer nos 20 segundos. E olha que legal. De uma bordinha estática que a gente tinha aqui, e aqui é que vocês estão vendo aqui, a gente tem, então, uma borda animada com, ó, um negocinho passeando, com os quadradinhos piscando e com o nosso nome dando uma saltada. Ah, Caio, eu achei que ficou muito suave essa escala. Vamos aumentar para deixar mais visual? De 195 eu vou botar 210, beleza? Vai ficar maior aqui, 210. E aqui a gente vai botar 210 também nesse keyframe. 210. Pronto. A gente tem uma animação um pouco mais agressiva dela subindo e descendo. Como se fosse um coração pulsante, tá vendo? Olha só. Legal? Então é isso. Temos então a nossa primeira webcam criada. Nossa primeira webcam border animada criada. Como a gente vai salvar isso? Muito importante. Caio, como que eu salvo isso? Como que eu vou colocar na minha câmera? Isso é um fator muito importante. Lembra que eu falei pra vocês que lá no Photoshop, se a gente estivesse vendo quadriculadinhos ali, a gente via que o fundo era transparente? Pois bem, aqui no After Effects, o padrão de fundo é sempre preto. Mas, aqui no cantinho, ó, tem esse ícone aqui pra gente ver o grid transparente. E se existir uma transparência, se não existir nenhum fundo, ele vai ficar com os quadriculados. Vamos ver se ele tem os quadriculados? Ele tem os quadriculados, ou seja, tudo que tá atrás dessa borda é transparente. Ah, mas e como que eu sei que isso não vai dar errado? Não vai dar errado. Por exemplo, eu vou criar um sólido aqui pra vocês, ó. Novo, sólido. Vou criar um sólido preto, tá? Que é o que a gente tá vendo aqui, tá? Vou deixar ele aqui atrás e vou criar uma máscara rapidinho aqui para dizer para vocês, só para dar o exemplo, tá? Eu criei uma máscara que não vem ao caso agora, mas é só para vocês entenderem. Tá vendo? Tá igual o que tava antes, né? Não mudou nada para você, pô, mas tá o fundo preto igual. Mas quando eu coloco para mudar para transparência, olha o que acontece. Aquele sólido preto, ele tá lá, porque eu tô dizendo que existe um fundo na minha imagem, na minha animação. Então eu não quero esse fundo, eu quero que tudo fique transparente. E aí que vem o pulo do gato na hora da gente renderizar isso daí. Pra gente renderizar, a gente vai ter que apertar Ctrl M, anota aí, Ctrl M é pra gente ir pra nossa área da fila de render. Ou então, a gente pode vir aqui em composição, eu seleciono qual composição eu quero mandar renderizar, vem em composição, e aí aqui a gente coloca, ó, Add Render Queue, tá vendo, ó? Ctrl M, certo? Então a gente já tá aqui na Render Queue. O After Effects, ele já tem um preset de alpha, que é o preset, se você clicar aqui nessa setinha, ele tem aqui, ó, High Quality with Alpha. O que isso significa? É uma alta qualidade com o fundo transparente. O alpha significa fundo transparente. Aí aqui no Output é onde eu quero salvar ele. É só você selecionar a pasta que você quer salvar. Então é só clicar em salvar e aqui no cantinho direito a gente clicar no render. E aí é só esperar terminar o render.
o tempo do render vai depender muito da sua máquina. E também o formato da composição que você for fazer vai, dependendo do tamanho dela, vai mudar de máquina para máquina, sim, a performance. Então, se você tem um computador que não é muito forte, que não vai aguentar muito After Effects, ao invés de você criar 1920 por 1080, que é o Full HD, você pode criar no formato de HD, que é 1280 por 720. Agora eu quero dar uma outra dica para vocês, tá? A outra dica que eu quero dar para vocês é usar um software open source que chama Shutter Encoder. O Shutter Encoder vai ajudar a converter esse arquivo alpha Movie para WebM. Ele vai deixar o arquivo muito mais leve, inclusive para o seu OBS rodar ele. Então, por exemplo, se eu selecionar esse bordinha anima que a gente acabou de renderizar Movie, aqui no canto você vai ver que ele tem quase 300 MB, um arquivo de 30 segundos com quase 300 MB. É bem pesado. Usando o Shutter Encoder, ele vai possibilitar desse arquivo ficar bem mais leve. Dá uma olhada, eu vou arrastar aqui para dentro do Shutter Encoder e na função, escolher a função, eu vou escolher o codec de saída VP9, tá? Ó, codec de saída VP9. Ele vai mostrar aqui o que é que eu tô convertendo. E ao escolher o VP9, ele vai mostrar aqui o WebM, tá vendo? Esse é o formato que a gente quer. Ele tem algumas opções, a gente quer o WebM mesmo. E aqui no WebM, nas configurações avançadas, essas vão ser as únicas coisas que a gente vai mexer, tá? VP9, WebM e aqui, ó, ativar canal alfa. A gente vai ter que selecionar essa opção para a gente conseguir renderizar e converter ele com o alfa. Se você não selecionar esse ativar canal alfa, ele vai criar um fundo preto na sua arte. Então, ao ativar o canal alfa, é só eu clicar no iniciar função. Depois que ele salvar, ele vai para a pasta onde você selecionou. Normalmente eu deixo para salvar ao lado do original, então ele já vai salvar na mesma pasta. E olha só, a gente tinha aqui um Movie com 294 MB e agora a gente tem um WebM com 4 MB. E é praticamente o mesmo arquivo. Eu vou dar um preview aqui para vocês, ó. Esse aqui é o Movie e esse aqui é o WebM. Esse é o Movie e esse aqui é o WebM. Vocês sentem alguma grande diferença entre um e outro? Tem uma leve diferença, mas nada absurdo, tá? Nada absurdo. Se você tem um computador que precise de um pouco mais de respiro e de performance, cara, eu recomendo fazer sempre isso. Eu tenho um baita de um computador e eu não boto o Movie no meu OBS. Eu deixo sempre o WebM. E agora a gente tem aqui a nossa criação pronta para ser usada. Olha aqui, ela funcionando já, animadinha, pronta para ser encaixadinha aqui em cima da câmera. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa aqui, que era a estática, e já vou tentar encaixar aqui de alguma forma a nossa nova bordinha de câmera. Olha, vamos lá, vamos ajeitar. Eu acho que eu consegui já, hein? Eu espero que tenha ficado certinho. Eu tô com a vista meio ruim, depois eu vou conferir direitinho para ver se ficou certo ou não. Mas é isso aí, ó. Estamos aqui, ó, com uma bordinha de câmera agora animada, certo? Vocês conseguem ver aqui, ó, tudo animadinho, rolando. Vamos ver o Caio pulando aqui, ó. Cadê? Caio, pula, Caio. Aí, ó, pulou. Olha só, já temos então uma bordinha de câmera animada já pronto para ser usada. Você vê aqui, simples. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi bem longa, mas eu acho que vai ser bem proveitosa. E, cara, não tenha vergonha de precisar assistir de novo, porque realmente é muito complicado. Se você precisar assistir de novo, assista de novo, bota ali no 1.5x a velocidade, faz o que você precisar fazer para reassistir de novo, mas não perca os detalhes, porque são detalhezinhos que são importantes para você poder fazer a animação. E eu recomendo você dar uma fuçada no After Effects, vai ter bastante coisa que você pode fazer de animação. E se você se interessar por mais coisas dessa, deixa aqui nos comentários que em breve eu vou fazer um curso bem mais completo para ensinar vocês muito mais coisas do After Effects. E não se esquece que esse daqui é mais um vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito aqui para ajudar você a criar suas próprias overlays, e a playlist de toda essa série tá na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!